E aí, tudo bem? Hoje a gente vai fundo em uma das perguntas mais essenciais da nossa espécie. A gente nasceu para crer? Esse impulso religioso é só uma coisa da cultura? Ou será que faz parte da nossa natureza? Pensa só, desde que o ser humano é ser humano, a gente olha para as estrelas, enterra quem a gente ama, e essa relação com o sagrado, com o que está além, sempre esteve aí. É uma constante na nossa jornada, né? Foi moldando civilizações, o nosso jeito de ver o mundo e a nós mesmos. E aí que tá a grande questão que a gente vai explorar. Essa busca pelo sagrado, ela é tipo um programa, um software que a gente foi instalando ao longo da história? Ou será que ela já vem de fábrica? Faz parte do nosso hardware biológico? Bom, para começar a desembolar esse novelo, vamos dar um passo atrás. A gente precisa entender a própria palavra religião. Porque, olha, só a origem dela já conta uma história. E que história! Já começa com um debate super interessante. Então, olha que curioso, nunca existiu um consenso sobre o que religião significa. Lá na Roma Antiga, Cícero dizia que vinha de relegere, que é tipo observar com cuidado, sabe? Fazer os rituais certinho, com zelo. Mas aí, séculos depois, vem um pensador cristão, Lactâncio, e fala não, vem de religare. E religare é religar, restaurar uma conexão com Deus. Essa mudança de observar os rituais para religar um laço é uma virada de chave gigantesca no que significa ser religioso. Mas beleza, a gente está falando de palavras. E as palavras são só o começo da jornada. Para achar as verdadeiras raízes disso tudo, a gente precisa largar o dicionário e cavar fundo, bem fundo, lá no passado da humanidade. A pergunta é: onde é que a gente encontra os primeiros sinais dessa busca pelo sagrado? E para guiar a gente nessa busca, tem um conceito muito importante, o homo religioso. Quem falou muito sobre isso foi Mircea Eliade. A ideia é que o ser humano não vive só no mundo material, sabe? A gente tem essa mania de separar as coisas entre o que é comum do dia a dia, o profano, e aquilo que é especial, extraordinário, o sagrado. E onde o Eliade foi buscar a primeira prova dessa consciência? Lá nas cavernas. Para ele, aquelas pinturas antigonas, as pinturas rupestres, elas eram muito mais do que só uma decoração na parede. Ele dizia que elas foram a primeira hierofonia. É uma palavra bonita para dizer uma manifestação do sagrado. Foi o momento em que o sagrado deu as caras aqui no nosso mundo comum. Imagina só, aquelas imagens na escuridão das cavernas talvez tenham sido a primeira conversa da humanidade com algo muito, mas muito maior que ela. Ok, então essa busca é antiga pra caramba. Mas será que ela deixou alguma marca na nossa evolução? Agora a gente dá um salto. A gente sai da história e mergulha na biologia para fazer a pergunta: existe alguma base biológica para a gente crer? E a ciência parece indicar que foi uma jornada. O Homo erectus, por exemplo, já pensava no futuro, ele fabricava ferramentas sofisticadas. Mas a capacidade para a religião, essa parece ter vindo depois. Os neandertais, é um talvez, a gente não tem certeza. Mas tudo indica que foi só com a gente, com o Homo sapiens, que o cérebro desenvolveu a combinação certa de habilidades para isso acontecer. Mas um ponto super importante aqui. Ninguém está falando de um gene de Deus, tá? Esquece essa ideia. A ciência não está procurando isso. O negócio é bem mais complexo e, sinceramente, muito mais interessante. A capacidade religiosa é o que a gente chama de propriedade emergente. Pensa numa receita de bolo. Você junta farinha, ovo, açúcar, nenhum deles sozinho é o bolo. Mas quando você junta tudo, bum, você tem um bolo. É mais ou menos isso. A gente juntou várias coisas que evoluíram. A capacidade de pensar de forma abstrata, uma linguagem complexa para contar mitos, histórias, um cérebro maior e, muito importante, a capacidade de criar regras de moralidade para viver em grupo. A junção de tudo isso é que abriu a porta para a religião. E é como resumiu o pesquisador Johann Verschueren: a experiência religiosa é universal. Ela está em todas as culturas de um jeito ou de outro. E se está em todo lugar, isso é um sinal forte de que a raiz é comum. E essa raiz é o nosso patrimônio biológico. Certo, a gente falou da biologia, agora vamos conectar isso com a experiência de ser humano. Como é que essa capacidade biológica vira essa busca por um sentido, por um significado que move tanta gente? A religião, nesse sentido, pode ser vista como essa relação quase que de pele, sabe? Imediata, instintiva, com algo que a gente sente que é maior que a gente. É uma coisa que vem antes de a gente parar para pensar, para racionalizar. Acontece no campo do sentimento, da intuição.
O psiquiatra Viktor Frankl tinha uma visão fascinante sobre isso. Ele dizia que tudo começa com a gente se dando conta. Opa, eu existo. É o ser consciente. Essa consciência de que a gente existe nos joga uma responsabilidade, né? A gente vira um ser responsável que precisa buscar um sentido para essa existência. E para quem é religioso, essa busca vira uma conversa, um diálogo bem pessoal com um tu que está além, um papo com o sentido último das coisas. E essa busca por um suprassentido, por um sentido maior, parece ser algo fundamentalmente humano. E olha que interessante, mesmo em quem não se considera religioso, essa busca pode estar ali quietinha, operando de forma inconsciente, sabe? Moldando o que a gente quer, as nossas escolhas. Ufa! Então, a gente viajou, hein? Da Roma antiga para as cavernas do Paleolítico, da evolução do nosso cérebro até a filosofia. Depois de tudo isso, o que a gente pode concluir? O que parece é que todos os caminhos levam a uma mesma direção. A história, a biologia, a filosofia, todas apontam que essa busca pelo sagrado, por algo que transcende, não é só um acessório cultural que a gente inventou. Parece ser uma característica que nos define como espécie. No fundo, a gente é um bicho que busca significado. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar. Se essa necessidade de sentido, de transcendência, faz parte do nosso kit biológico, como é que ela aparece hoje, num mundo que se diz cada vez mais secular? Para onde vai essa busca por um suprassentido? A resposta para isso talvez diga muito sobre quem nós somos hoje em dia.